Olá, hello. The title of this video, o título deste vídeo, is going to be, vai ser Two Brothers a Blackout, a Volcano. O título deste vídeo vai ser Dois Irmãos, um Apagão, um Vulcão. So, some of you, então alguns de vocês, estavam provavelmente were probably surprised of my lack of videos concerning what is happening in the world and what happened. Talvez alguns de vocês estivessem preocupados com a minha falta de vídeos sobre até o apagão e o que se está a passar no mundo. Well, sometimes, às vezes nós precisamos ter some confirmations, precisamos ter algumas confirmações. Now, in order for this video not to be long, de forma a este vídeo não ser longo, but it can be, mas pode ser longo, it can be long, I'm going to go directly to the subject. Vou então direto ao assunto. Two brothers, dois irmãos. Why? Porquê? Why two brothers? Porquê dois irmãos? Well, porque, bem, the two brothers I am speaking of, os dois irmãos de que eu estou a falar, are said to be the sons, é dito serem os filhos, of the man who invented the cell phone, do homem que inventou o telemóvel. In a general way, de uma maneira geral. But do these two brothers exist? Mas existem estes dois irmãos? Yes, they exist. They publish it and publish on the internet. Eles publicam e publicaram na internet. They use a surname, usam um sobrenome, which is not their more complicated surname. Usam um sobrenome, um apelido que não é o seu ou real ou mais usual. And these two brothers, e estes dois irmãos, hate each other. And one of them, e estes dois irmãos odeiam-se. E um deles especialmente criticizes the other. It's like passive but very aggressive. É quase como passivo, mas muito agressivo. One of these brothers, um destes irmãos, one time, uma vez, raised a suspicion about a possible terrorist attack in the Charleston port. Levantou uma suspeita sobre um possível ataque terrorista no porto de Charleston, in the United States, nos Estados Unidos, and the port was closed, e o porto foi fechado. These brothers deeply hate each other. Odeiam-se profundamente, but their hate surpasses, mas o seu ódio ultrapassa what sometimes we see between brothers, aquilo que nós normalmente às vezes vemos entre irmãos, which is they stop speaking and normally sometimes and sadly, e às vezes tristemente e algumas vezes brothers and family members stop talking to each other. Os irmãos e os membros da família deixam de falar uns com os outros. This goes beyond that. Isto vai para além disso. It's something that just from hearing, é alguma coisa de que só ao ouvir it will scare you. Só ao ouvir te assustaria.
So, então, well, bem, one of these brothers sometime in the past, alguns no passado, maybe like, I don't know, in the last 10 years, talvez nos últimos 10 anos, and I probably have known them for 10 years from social media, e eu possivelmente tenho-os conhecido há 10 anos das redes sociais. I would not say from social media, eu não diria das redes sociais, from the internet, da internet. So, one of them, at a certain moment in history, and it's interesting, deles numa certa altura da história, e é interessante, because one of them is like, or spoke from a place on the western coast of the United States, onde eles falava da costa oeste dos Estados Unidos, so the Californian coast, da costa da Califórnia, especially from an area, Mount Shasta, às vezes de uma área, o Monte Shasta, e essa área, and the other was on the east coast, e o outro estava na costa leste, Washington and such. Washington and the vicinity of Washington DC. Washington e as proximidades de Washington DC. I'm not going to tell them how you can find them. Não vos vou dizer como os podem encontrar. But, or their surname, ou o seu sobrenome. Now, agora, one time, I guess, if I remember correctly, uma vez, se eu me lembro corretamente, one of them phoned to in a live broadcast, telefonou numa transmissão ao vivo for the internet to, I guess it was a guy, acho que era para um tipo, if I remember correctly, se eu me lembro corretamente, I may have forgotten, eu talvez tenha esquecido algumas coisas. So we phoned it to a guy whose name is Gabriel, cujo nome é Gabriel, which is not his first name, que não é o seu primeiro nome. And that Gabriel, yes, Gabriel, has an organization, tem uma organização. That organization, nessa organização, he generally has two friends, ele geralmente tem dois amigos, that he shows and which with he speaks with them live, e com os quais ele fala ao vivo. One of them is called McKibben. It's his surname, um deles chama-se McKibben, é o seu apelido, and the other it's a woman, e a outra é uma mulher, it's a woman that calls itself, or it's her name, que se chama ela própria, ou é o seu nome, Betsy. Betsy, it's probably some reduced form of Elizabeth. Betsy é uma forma reduzida de Elizabeth. So I am giving you clues
Então eu estou-vos a dar pistas. To the ones who really are into investigation, para aqueles que gostam de investigar e que and that might try to find about who I am speaking, e que queiram saber sobre quem eu estou a falar. Ok, so two brothers, então dois irmãos, they don't like each other, they know a lot, they are very intelligent, eles não gostam um do outro, sabem muito, são muito inteligentes. One of those brothers, call it to a guy, desses irmãos, telefonou a um tipo, that calls himself Gabriel, que se chama Gabriel, que tem uma organização, which has an organization, and that in that organization is he has two friends, e nessa organização ele tem dois amigos that call themselves, and it's one of them, it's his name, e deles tem o seu nome, and his two friends are McKibben and Betsy. São o McKibben e a Betsy. Ok, that organization, essa organização, which I'm not going to name, que eu não vou nomear, as in its symbol, tem no seu símbolo, if I remember correctly, se eu me lembro corretamente, a crow, corvo, and the vellum, e o vellum. The vellum is the spear that perforated Christ's chest on the cross. O vellum é a lança que perfurou o peito de Cristo na cruz. Now, agora, are they Catholic? São católicos? Não. One of them, Gabriel, deles, o Gabriel, was connected to the Jesuits, as for what he says. Estava ligado aos jesuítas por aquilo que ele diz. Ou esteve, was connected. Esteve ligado. Ok. Now, how do they relate to the blackout? Como é que eles se relacionam com o apagão? And what do they have to do with volcano, ou a volcano? E o que é que eles têm a ver com o vulcão? Well, bem, in 2016, 2017, em 2016 ou em 2017, there was a phenomenon, houve um fenómeno, that ended up to, que acabou por ended up being how should I say, like a military operation, que acabou por ser como se fosse uma operação militar, or a psychological operation, ou uma operação psicológica, and sometimes military operations are psychological operations, e às vezes as operações militares são operações psicológicas. That called itself, que se chamava assim, a si própria Q, que é Q, the alphabet letter, que é a letra do alfabeto, the 17th letter, a 17ª letra of the alphabet, do alfabeto. Okay. They claim that at a certain point, that trio and the organization, if I remember correctly, aquele trio e a organização dizia que até a certo ponto, they told that at a certain point, that Q, esse tal Q, was like kidnapped by other people. Foi como que raptado por outra pessoa. Not kidnapped on the
general, de understanding terms, não raptado naquilo que são os termos genéricos de entendimento. Like when someone is kidnapped by another, like when a person is kidnapped, como quando uma pessoa é raptada, but someone like became the owner of that like organization, e então alguém se tornou o dono dessa organização, or that form of expressing, ou dessa forma de expressão. Ok. So, então, that organization which has its symbol, essa organização que tem como símbolo the crow and the vellum, o corvo e o vellum, there's a circle around it, há círculo à volta, and if I remember correctly, se eu me lembro corretamente, esse círculo é azul, that circle is blue. Well, it was them, foram eles que explicaram, it was them that explained the reasons of the Portuguese and Spanish blackout. Foram eles que explicaram as razões do apagão espanhol e português. I do not hope, eu não espero, that you have a mental frame of mind, que vocês tenham uma moldura mental that knows a lot of what I do, and I'm not being humble, but eu não espero que vocês tenham uma moldura mental que saiba aquilo que eu sei, but I'm not calling myself, mas eu não me estou a chamar a mim próprio super intelligent ou super inteligente. No, it's just the way my life went, é apenas a forma como a minha vida foi, and what I investigated, e o que eu investiguei, and what I've learned by the grace of God. E aquilo que eu aprendi pela graça de Deus. Some of you have a lot, alguns de vocês have academic degrees better and much valued than mine, melhores e mais valorizados que o meu. And that's the way, I think, that's the way life is. But what God allowed me to know, mas aquilo que Deus me permitiu conhecer, will not probably ever, nunca provavelmente será acknowledged, reconhecido. Porque it goes against the powers that be, porque vai contra aquilo que são os poderes estabelecidos, but it's not against, it doesn't go against the powers that be, não vai sobre aquilo que são os poderes estabelecidos, it goes against how a lot of people live, vai contra a forma como muitas pessoas vivem, it goes against what the people have as their belief systems, mas vai contra aquilo que as pessoas têm como os seus sistemas de valores e os seus sistemas em que acreditam. And the academy and the world powers e a academia, os poderes mundiais, that think they are too powerful, que pensam que são muito poderosos, because powerful is God. God is the one who is powerful. God, o Deus é aquele que é poderoso. And being so powerful as I believe he is, e sendo tão poderoso como o que eu sei, it's not ever going to be understood by us. Nunca vai ser entendido por nós.
But to the facts, mas aos factos. 1 hour ago, uma hora atrás, and we are living the dangerous conflict. Uma hora atrás e nós estamos a ver o perigoso conflito between India and Pakistan, entre a Índia e o Paquistão. I had the confirmation, eu tive a confirmação, that what those three, that Gabriel, tive a confirmação de que aquilo que o Gabriel, aquele Gabriel, from that organization, dessa organização, with that has its symbol, que tem o seu símbolo, with the crow and vellum, que tem o seu símbolo com o corvo e o vellum, which is the spear that perforated Christ's chest, que é a lança que perfurou o peito de Cristo. I had the confirmation that the scientific way, eu tive a confirmação de que a maneira científica, scientific way, in which he explained, pela qual ele explicou the Portuguese and Spanish blackout, o apagão português e espanhol, was confirmed by people, foi confirmado by people who say, que dizem, por pessoas que dizem, that what is said to be revealed, aquilo, por pessoas que dizem aquilo que é dito estar a ser revelado, por Jesus Christ, the Virgin Mary, por Jesus Cristo, a Virgem Maria, and Saint Michael the Archangel, e o Arcanjo São Miguel. So, então, what those people, então, o que essas pessoas, from that organization, o que essas pessoas dessa organização disseram, if the apparitions, se as aparições that we have been having, que temos tido, in the last times, nos últimos tempos, and that have predicted like events, sometimes with small difference in dates, às vezes que têm previsto eventos, às vezes com pequenas diferenças nas datas. So, the two, então os dois, both Gabriel's organization, tanto a organização do Gabriel and the divine warnings e os avisos divinos, they coincide, eles coincidem. And what were the reasons for the Portuguese blackout? Quais foram as razões do blackout, do apagão português? The reasons were these. As razões foram estas. Well, bem, Christ, God, Deus, Jesus, Cristo, Deus, is the master of heavens and earth. É o Senhor, o mestre dos céus e da terra. Okay. What the government, or the governments, said to us, o que os governos nos disseram was that there was an atmospheric interference, ou foi que houve uma interferência atmosférica and the power went out. E a eletricidade foi ao ar. And I remember eu relembro-vos lembro-vos that if the power goes out
de que se a eletricidade desaparecer in the course of an year, no período de um ano, 90% of the US population, 90% da população dos Estados Unidos, a study was done, foi feito um estudo. If the power went out, se a eletricidade desaparecer, 90% da população dos Estados Unidos, a study was done, I repeat, foi feito um estudo, eu repito, 90% of the population will die, 90% da população vai morrer. That means, isso significa, that 9 of 10 people will die. Isso significa que 9 de 10 pessoas morrerão, because our life and our agriculture systems, porque a nossa vida e os nossos sistemas de agricultura and all the other systems e todos os outros sistemas dependem da eletricidade. They depend on electricity. And we might just think about this, e podemos só pensar nisto. Cows, the milk that comes from cows, o leite que vem das vacas, it's extracted with electrical and mechanical means. Electromechanical means, é extraído de uma forma eletromecânica. Large scale agriculture is done with the help of electricity. A agricultura moderna em grande escala é feita com a ajuda da eletricidade. Even the culling of the animals, até a morte de animais, is done with the help of electricity. Até a morte de animais é feita com a ajuda da eletricidade. Now, do the government really know what happened? Do governments really know what happened? Or politicians? Sabem os governos e os políticos aquilo que se passou? Maybe not. Talvez não. Maybe even on technological terms, talvez mesmo em termos tecnológicos, politicians, os políticos, and the head of the governments e os chefes de governo are not told the truth. Pode não ser dita a verdade, not intentionally, não intencionalmente, but because they are not the real power in the world, the real human power in the world, porque não são realmente o poder humano no mundo, although they have power, apesar de eles terem poder, they have power to destroy our lives, têm poder para destruir as nossas vidas. But also fear us, mas também nos temem. But I'm not going to go into that field, mas não vou entrar nesse ponto. Let's go to the subject. Vamos para o assunto. Well, both Gabriel's organization and the divine, believing that what the divine says is confirm it, or it's real divine, acreditando que aquilo que o divino diz é realmente divino, and I believe so. We have had proofs and warnings, several warnings, and nós temos tido provas e bastantes avisos, and those who follow me on social media, aqueles que me seguem nas redes sociais, they have known that I have predicted. It's not that I have predicted. Sabem que eu previ. Não é que eu tenha previsto. It's that I was told. É que me tinham dito. It's that I knew. É que eu sabia o que se estava a passar. I knew what was happening. So, basicamente, the Earth is protected. A Terra é protegida from the action of the Sun and the other space. Fields and objects. É protegida da ação de outros,
do Sol e de outros objetos do campo espacial by its magnetic shield. É protegida pelo seu campo magnético. Well, bem. The Sun has the capability, o Sol tem a capacidade of bombarding Earth, de bombardear a Terra, with solar particles or solar winds with particles, tem a capacidade de bombardear a Terra com partículas de vento solar and eletromagnéticas that can cause the Earth, que podem causar a Terra to go into a blackout, to lose electrical power. Tem a capacidade de fazer a Terra entrar num blackout, num apagão. If a coronal mass ejection, se uma ejeção de massa coronal, que são partículas solares, that come in solar winds, que vêm nos ventos solares, hit Earth in a specific position, atingirem a Terra numa posição específica, the electrical grids, and my superior degree is in electrotechnical engineering, essas partículas elétricas e a minha formação académica é em engenharia eletrotécnica. If they hit the power grid, se elas atingem as redes elétricas de potência, power will go out. A eletricidade vai desaparecer. And we saw that, e vimos isso, with the Carrington event, com o evento de Carrington. You may search it on the internet. Podem procurar na internet. Now, agora, why are there boreal auroras? Porque tem havido auroras boreais. Why? Porquê? And why have we seen them, especially like in Figueira da Foz? E porquê é que as temos visto, especialmente na Figueira da Foz? When I say Figueira da Foz, I say in Portugal. Quando eu digo na Figueira da Foz, digo em Portugal. Why have we seen them? Why have we been seeing them? Porque é que as temos vindo a ver much to the south? In latitude, tanto em latitudes mais a sul. Because the Earth's magnetic field, porque o campo magnético da Terra, it's weakening, está a enfraquecer. So, the Earth's magnetic field is getting weaker. O campo magnético da Terra está a ficar mais fraco. And that it's probably a way by which God will intervene to calm the chaos. E é por aí que Deus vai intervir possivelmente, para acalmar o caos, and to make, e para fazer, human beings kneel, e para fazer os humanos ajoelharem-se before His presence, se ajoelharem perante a sua presença, because humans do not respect God now, in their majority, porque os homens não respeitam Deus na sua maioria. But was it just a solar storm? Mas foi apenas uma tempestade solar that caused the Portuguese blackout, que causou o blackout português. To engineers and such, and even politicians, para engenheiros e outros, e até mesmo políticos, it was a magnetic interference. What do they really know?
Some of them will know. O que é que eles sabem? Alguns deles saberão. Are the guys from the organization that I spoke. São os tipos de organização que eu falei. Católicos? I don't believe so. I believe they might even be false prophets. Penso que até podem ser falsos profetas, and they defend in that organization. Eles defendem like a thing, como uma coisa que é called, que é chamada, or what they call, ou aquilo que eles chamam de Sophia's, like the Sophia's music, a música de Sofia, and like Sophia's, I will almost like say a gospel, quase como um evangelho de Sofia e assim. It's very strange. I'm not going to go into that. É muito estranho, eu não vou entrar nisso. Now, I can say to you, então eu posso vos dizer isto. Imaginem isto. I can say, like, my friend, posso dizer, meu amigo, had a car accident, teve um acidente de carro, because its brakes had a failure, porque os seus travões tiveram um falhanço, and he went against a tree, ele foi de encontro a uma árvore, and he became injured, and he had to have, e ele teve que ter some stitches in her face, and he broke an arm, e ele teve que ter levar pontos na cara, teve que partir um braço, and such. Ok. I can tell you this. So, what was the cause of the accident? Então, qual foi a causa do acidente? He had a brake failure. Ele teve um problema nos travões. Ok. This is the same, isto é a mesma coisa, that me saying, que eu dizer-vos, so, the electric magnetic field that protects Earth, o campo magnético que protege a Terra, and don't come to me, não venham ter comigo with climate change and such, okay? Because if they say that climate change, because people don't think, não venham com estas cenas de people don't think and people don't study history. As pessoas não pensam e não estudam história. Let's think about this. They say, so the carbon footprint, eles dizem, a pegada carbónica, or CO2 is bad, ou CO2 é mau. Come on. And they say, oh, it's farm production, because they have their intentions. E eles dizem, a produção agrícola, and the cows, e as vacas, with the gas that they produce or emit, com o gás que elas produzem ou emitem, são altamente poluentes, and they heat the environment, são altamente poluentes e aquecem o ambiente. And when a volcano goes explodes, e quando explode um vulcão, how many cow farts how many cow farts are equivalent to a volcano? Quantos peidos de vacas são equivalentes a um vulcão? Of course, a volcano, it's much more the environment. É claro que vulcão aquece muito mais o ambiente. So, that craziness, mas essa loucura of global warming, do aquecimento global, let's study history, ok? Vamos estudar a história, ok? Just that, not even in the scientific terms, because the real scientists probably will be censored, porque os verdadeiros cientistas possivelmente serão censurados. Ok. What the government told us was an explanation. Aquilo que os governos nos disseram foi uma explicação do estilo: we had a brake failure, tivemos um falhanço de travões. Agora, why and how did the brakes fail? Então, quando e porquê os travões falharam? What happened exactly? O que é que aconteceu exatamente? As far as I believe, because it was what I heard. Porque foi aquilo que eu soube. Ok. So, and I'm not going to talk... Ok. Vamos lá. Ok. What happened is that
there are boreal auroras, auroras boreais. The boreal aurora is on the northern hemisphere, and it happens, and it can be seen more near the North Pole, e pode ser vista mais perto do Polo Norte. And there are austral auroras, e há auroras austrais, essas são relacionadas com o Polo Sul. Ok. But there are, and I'm not using my notes, e não estou a usar as minhas notas. Boreal auroras are related to the north of the Earth, with the North Pole, are more clearly seen near the North Pole, in higher latitudes. São mais vistas do Polo Norte, em latitudes mais altas. Austral auroras, as auroras austrais, are more easily seen from the South Pole. And Antarctica has a lot of histories. Yeah, Antarctica tem muitas histórias, even to those who somehow believe like something happened in the South Pole, que algo aconteceu no Polo Sul. But let us go beyond that. Mas vamos para além disso. Let's go to the real stuff. Vamos para cenas reais. Okay. So, in the south regions, or in the south regions of the south, like in the vicinity, well, I'm going to call a big radius, that has its origin point. Vou falar num raio grande que tem o seu ponto de origem no Polo Sul, and that extends probably 4 miles, e que se estende provavelmente por milhas. There is a gap, existe um espaço in the Earth's magnetic field, no campo magnético da Terra. And some plasma, e algum plasma, space plasma, como um plasma especial, entrou. That plasma makes something that can be seen. Esse plasma faz algo que pode ser visto. That shines at night, que brilha na noite. That may be confused with UFOs, que pode ser confundido com OVNIs. That may appear and disappear, que pode aparecer e desaparecer. So that plasma is like heated gas, é gás quente with, or like envolvido somehow, envolvido de alguma forma in a magnetic field, envolvido de alguma forma in a electromagnetic field, envolvido de alguma forma num campo eletromagnético. That plasma with the magnetic field, esse plasma com o campo magnético, constitui uma coisa que se chama, that calls itself, or that is called, que se chama plasmoid, que se chama o plasmoid, or sometimes, algumas vezes, it is described as being an orb, é descrito como sendo um orbe.
So, plasmoid is a quasi-stable structure of heat, gas and magnetic fields. Portanto, por definição, plasmoide é uma estrutura quase estável de calor, de gases quentes e de campos eletromagnéticos. It is funny that... Do you remember? É interessante que... Lembram-se quando there were a lot of drones being seen? Havia muitos drones a serem vistos in the United States because they... And there were lights in the sky recently and such. E subiam luzes no céu assim. There were drones, for what I saw, that were like observing these plasmoids. So, this plasma... Então, este plasma... Entered, according to what I say, entrou por aquilo que eu disse. In that gap, nesse campo, in that hole, nesse buraco, that is on the Earth's magnetic field, que existe no campo magnético da Terra, it is not like the ozone layer hole, não é quase como o buraco do ozono that is used to, sometimes to fool people, I believe, que é usado, eu acredito, para enganar as pessoas, não. So, something from space entered, like the plasma, and in esse plasma entrou, that esses plasmoides, and there are currents, e há correntes, not only oceanic currents, não apenas correntes oceânicas, but also the jet stream, mas também o jet stream que that has been, if I remember correctly, o jet stream, que são as correntes de vento o jet stream that travels mainly from west to east, o jet stream que trabalha, portanto, viaja frequentemente de oeste para este. Portanto, from the side of the United States to Portugal, portanto, do lado dos Estados Unidos para Portugal, that has been weakening, que tem estado a enfraquecer. This might be cyclical, isto pode ser cíclico. And it might happen in history before, e pode ter acontecido na história anteriormente. And there are ocean currents, e há correntes oceânicas, that those ocean currents, então essas correntes oceânicas, they transported those plasmoids, transportaram esses plasmoids from the south to the Iberian Peninsula, desde o sul até à Península Ibérica. Especialmente to the Rock of Gibraltar, especialmente até ao Rochedo de Gibraltar, which is a high elevation in the south of Spain that belongs to the United Kingdom, que é uma elevação no sul da Espanha que pertence ao Reino Unido. When they collided with the rock, quando colidiram com o Rochedo, which is connected to Spain, obviously, que está relacionado com a Espanha, the electric grid went down. A rede elétrica foi abaixo. Because of what? Porquê? Because our electricity, porque a nossa eletricidade, it's what we call, é aquilo a que nós chamamos dirty electricity, eletricidade suja. That means, isso significa, that on the power lines, que nas linhas de força, nos campos elétricos, that connect posts, in the grid, big cables that connect electrical posts, portanto, nos cabos elétricos da rede que viajam entre
postos elétricos. Around each cable, à volta de cada cabo, há um campo, there is an electromagnetic field, há um campo eletromagnético. And that is why, e é por isso, that the cables have to have a special distance, tem que ter uma distância especial, between each other, entre uns e outros, between the different live wires, entre as diferentes fases. They have to be apart, eles têm que estar à parte, in order for the field created by the current in one, de forma a que o campo criado pela corrente não does not interfere with the field created on the other, não interfira com o campo criado by another live wire, por outra fase. That plasmoids are attracted, esses plasmoides são atraídos, ou foram, or were attracted, to that electrical fields. And when they get to that electrical fields, e quando chegam a esses campos elétricos, electromagnetic fields, created by our power grid, criados pela nossa rede de elétrica, eles criam, they short circuit the system, eles criam um curto-circuito no sistema. And what is the definition of a short circuit? E qual é a definição de um curto-circuito? A short circuit, it's a moment, é um momento, when there is an infinite current, no qual existe uma corrente infinita that burns everything, que deita tudo abaixo, and it is like a direct, é como que direto e infinite, it's like a direct and infinite number of current that destroys everything, que destrói tudo. In order to prevent that, de forma para prevenir isso, we have both power fuses, tanto fusíveis de potência, or power circuit breakers, ou como que disjuntores ou quebradores desses picos de corrente. Because if we did not have them like in our houses, porque se não estivéssemos como nas nossas casas, the cables would burn and our houses would burn. Os cabos queimariam e as nossas casas queimariam. So the power went out. Então a luz foi-se abaixo e and that made happened what happened and that was what made it happened. Foi what made the blackout happened, e foi isso que fez o apagão acontecer. But why didn't we see the plasmoids? Mas como não vimos os plasmoids, it was day, era de dia, and they were at lower altitudes, estavam nas baixas altitudes. We see the boreal auroras, nós vemos as auroras boreais, because they are, when we see them at the south, they may be divine warnings, but also there are a lot of different activity, há uma diferente atividade, but God controls the space and the sun and such, mas Deus controla o espaço e o sol e etc. We have been seeing in the last days, temos visto nos últimos dias, an exchange of an increased an increased solar activity, uma intensa atividade solar. I told and some people were scared. Eu disse e algumas pessoas assustaram-se. God will make people go to their knees
Deus vai fazer as pessoas irem para os seus se ajoelharem. Because people no longer fear God. People mock God. Porque as pessoas já não temem Deus. As pessoas... And then, now, God does not give dates. Deus não nos dá datas. But God will not allow. Mas Deus não vai permitir. As far as I heard, pelo que eu ouvi, Deus não vai permitir that humans destroy themselves and kill his creation. Que os homens se destruam e matem a sua criação. Give me just a couple of seconds, because I have to go to the kitchen. I'll be right back. Tem que ser um conjunto de segundos. Eu vou à cozinha bem já. Okay, here I am. Okay, now... agora, well, 56 minutes. Well, if you want to learn, you have to listen and you can. Olhem, se querem aprender, vocês têm que ouvir. And when I hear people say, and they are my friends, e quando eu ouço as pessoas a dizer, e eles são meus amigos, oh, your video is too long, oh, o teu vídeo é muito longo. Yes, sim. So, if you really have interest in it, então, se tens mesmo interesse nele, hear it in parts. Ouviu em partes. You have a pause button or access. Tens um acesso à pausa, não tens? So use it. Então usa-o. If you don't care, ok. No problem. Se não queres saber, ok. Sem problema. Go do what you have to do. Vai fazer o que tens de fazer. And don't prepare. E não te prepares. Ok. Then you might say, então tu podes dizer, then I will go to your home. Então eu vou para a tua casa. People, let me tell you what, in a short sentence. Vamos dizer numa pequena frase. I only knew about the blackout. Eu só soube do blackout when it was 5 o'clock in the evening. Quando já eram 5 horas da tarde. I was sleeping. And then I went out, e depois saí, and when people were after me because they wanted the water to flow to their houses, quando as pessoas andavam atrás de mim porque queriam que a água chegasse às vossas casas, às casas delas, I was not even at home, eu nem sequer estava em casa. So, now I'm going to give you other important details. Agora vou-vos dar outros detalhes importantes. I am recording in a dangerous instrument. Estou a gravar num instrumento perigoso that might be used, that I might use to save my life, que eu posso usar para salvar a minha vida. If I have an health problem, se eu tenho um problema de saúde, or if I become injured, ou se eu fico ferido, I can call an ambulance, I can call a doctor, and I can call for help. Com um telemóvel, que é um instrumento perigoso, eu posso também chamar uma ambulância, telefonar ao médico, pedir ajuda. So it is useful. Então é utilitário. But they went out during the blackout. Mas foram à vida durante o blackout. But the worst blackout will not even let them work again. Não os vai deixar sequer funcionar outra vez. Have the conditions. As condições que criaram blackout changed? Mudaram? They probably don't even know what I am saying. Eles não, se calhar, nem sabem o que eu estou a dizer. Because they are searching them. There are two kinds of people that are fighting these days. Há dois tipos de pessoas que estão a lutar nestes dias. There are the idealists, há os idealistas,
so on, like myself, and are the numbers people, and who are the ones who are more rich. E quais são aqueles que são mais ricos? They are the people from numbers that do not create anything physical, que não criam nada de físico, but they are the numbers people. They are the Musks and the Zuckerbergs and such. But that is also very interesting. You know why? Mas isso também é muito interessante. Sabem porquê? Because if I ask you what happened to Bin Laden, porque se eu vos perguntar o que é que aconteceu ao Bin Laden, you will tell me, vocês dir-me-ão, oh, he was killed by the SEAL team. Vocês dir-me-ão, ele foi morto pelo Team SEAL. And I will tell you, no, I don't believe he wasn't. Não, eu não acredito que ele foi. I believe he died by natural causes. I guess it was in the 13th of December of the 2001 and such, like due to the inability to take care of his kidney problem, talvez por a incapacidade de ele tratar do seu problema renal. But, and you believe, oh, that is AI, because I can ask ChatGPT, então existe inteligência artificial, porque eu posso perguntar ao ChatGPT, for instance, some things, and I will have an answer, e eu terei uma resposta. And I fear that AI, eu temo que a inteligência artificial will fight humans, eu temo que a inteligência artificial lute contra os humanos. Well, let me tell you a thing. Bem, deixem-me dizer uma coisa. Artificial intelligence does not exist. Inteligência artificial não existe. According to the guys from that organization that I spoke with the Vellum and the Crow. De acordo com os gajos daquela organização que eu falei do Vellum e do Corvo. Are they liars? In some aspects, they probably are. São mentirosos, em alguns aspectos, provavelmente são. But artificial intelligence, look, artificial intelligence is a gathering of information that requires what? A lot of energy. Que requer o quê? Muita energia in order to... But what we call memory of our phones and computers, aquilo que nós chamamos de memória dos nossos computadores e telefones, it's only possible, só é possível, because there are cells, porque há células that store bits, which are differences in power, que armazenam bits, que são diferenças de volts, são diferenças de volts. De volt. Volt is the unities are in singular, must be named in singular terms. As unidades devem ser nomeadas em termos singulares, não plurais. Now, there is no artificial intelligence. There is no quantum computers. According to those guys. Do these guys know well, especially one of them, in that terms? Bem, especialmente deles nesses termos. Because one of them sued Facebook or Zuckerberg because probably and that is, you can check that on the internet, and you can by that check of who I'm speaking about, because probably Zuckerberg, according to him, because provavelmente Zuckerberg, not Zuckerberg, because Zuckerberg, não Zuckerberg, because Zuckerberg is a product for them, é como que produto is someone that was probably, alguém que provavelmente was created to go to was taught to go to that place, foi ensinado para ir àquele local. So maybe Zuckerberg, according to
them, então Zuckerberg, de acordo com eles, is not so intelligent. Someone which is more intelligent, alguém que é muito mais inteligente, was probably the one who created something. Foi aquilo que foi alguém que teria criado alguma coisa. And there is a court proceeding according to that. E há um procedimento criminal de tribunal em relação a isso. So probably we have some geniuses, então temos alguns gênios that probably are some frontmen for certain organizations, so, que talvez sejam tipos que dão a cara por algumas organizações. Talking about organizations, e falando nas organizações, I'm going to conclude going back to the two brothers, e falando de organizações eu vou concluir de acordo, or going to the two brothers, or indo para os dois irmãos. So, então, if there is an organization, se há uma organização, which is in an institute, according to what I hear, de acordo com o instituto, and I know that organization, eu conheço essa organização, at least by name, I went to their site, if I remember, pelo menos pelo nome, eu já fui ao seu site, por o que me lembro. One of the most important, probably the most important investigation and controlling agency in the world, provavelmente a mais importante agência de investigação e de controle no mundo, is called, é chamada, learn this please, aprendam isso por favor, it's called DARPA, D-A-R-P-A, é chamada DARPA. DARPA is like a secret agent. A DARPA é como a secret agency that takes out of defense and super innovative projects, que trata de defesa e de projetos super avançados. Super advanced projects. We are talking like probably controlling the weather. Estamos a falar de provavelmente controlar o mundo, having mapped, tendo feito um mapa of the human brain, tendo controlam o tempo no mundo, ou podem controlar, estar metidos em projetos que podem controlar o tempo do mundo, o mapeamento do cérebro terrestre, and so. So, DARPA. Ok? Now, agora, back to the two brothers, de regresso aos dois irmãos. Sometimes, a guy that became famous in the United Kingdom, um tipo que se tornou famoso no Reino Unido, is a very well-educated gentleman in all aspects, é muito bem educado em todos os aspectos, very cult, a scientist, basically, muito culto, um cientista, basicamente. Not in the investigation realm, but in the knowledge realm, não tanto no campo investigativo, mas no campo da investigação. That gentleman was a doctor that was and is, foi um médico que at the beginning was a big proponent and defender, proponente e defensor of the COVID vaccine, da vacina da COVID. Now, he understands what happens and happened. Ele entende aquilo que aconteceu e acontece. People were told, foi dito às pessoas, that COVID came from China. Foi dito às pessoas que o Covid veio da China. Recentemente, something appeared, alguma coisa apareceu. And prior to COVID, alguma coisa apareceu, e antes do COVID, Fort Detrick, a fort is an headquarters. O Fort Detrick, que é um quartel, a military quarters, that deals with viruses and biological threats and such, que lida com vírus e ameaças biológicas and such,
was closed for a number of time before COVID. Teve fechado tempo antes do Covid. That. And he mentioned that in his recent videos. E ele falou nisso em vídeos recentes. And I'm going to give you the name of his channel. E desta vez eu vou-vos dar o nome do canal dele. The name of his channel is Dr. John Campbell. O nome do seu canal é o Dr. John Campbell. No YouTube. So he asked the question, did what happened in Fort Detrick, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, Fort Detrick is a headquarters in Florida, I guess, o Fort Detrick é quartel dos Estados Unidos, did that had something to do with COVID? Isto teria alguma coisa a ver com o Covid? And I may tell you this, e posso-vos dizer isto. Before COVID, antes do Covid, there was an exercise, houve exercício called the Event 201, which predicted a thing that was exactly like COVID, que previu uma coisa, a pandemic, or a so-called pandemic, ou uma pandemia, uma chamada pandemia. It was like an exercise, how we will respond to that. Foi exercício, como é que nós vamos responder a isso. And after COVID, and after that, if I remember, yes, eu me lembro, there was another exercise like the exercise 201, houve outro exercício como o exercício 201, that was called, que foi chamado Cyber Polygon, in which a number of organizations played like a simulation, em que número de organizações jogava uma simulação of how to react, de como reagir a cyber attack. Is it possible that a cyber attack can cripple a country's power? É possível que cyber attack possa levar abaixo a energia de país? Yes, we are, I must tell you this. Sim, nós podemos estar, eu posso dizer isto. The software that controls like even the mechanical aspects of an hydroelectric central, até os aspectos mecânicos de uma central hidroelétrica, can be controlled by a computer, pode ser controlado por computador. And alternating currents, which are the ones who make our electrical grid, e as correntes alternas, que são aquelas que fazem a nossa rede elétrica, have a lot more details, têm muito mais detalhes, and are much more e são muito mais complexas than what people generally thinks, de que aquilo que a pessoa geralmente pensa, because people generally thinks in terms of direct current, porque as pessoas pensam geralmente em termos de corrente direta. But going forward, mas continuando, ou direct current or corrente contínua, ok, continuando, moving on. So there was Cyber Polygon, houve Cyber Polygon tested cyber attacks. Are we going to have cyber attacks? We are having them now. Estamos a ter ataques cibernéticos, temos-os agora. Although, as I told you, mas, como eu disse, it was not that the cause of the Portuguese blackout. Não foi essa a causa do blackout português. And Spanish. It can happen again. Oh boy. What do you think from what I tell you? Pode acontecer. O que é que eu vos disse? And if the transformers fry, e se os transformadores fritarem, ok. Not to mention the probability of occurring an event or a nuclear explosion high up in the atmosphere, ou para não falar na hipótese de evento de Carrington ou de uma explosão nuclear na alta atmosfera.
So, people, we are in the hands of God, right? Então estamos nas mãos de Deus, não estamos? Ok. And God is in his last straws of patience, according to his mother. E Deus está nas últimas palhinhas de paciência, de acordo com a sua mãe. So our prayers and conversion are important. Então as nossas orações e conversão são importantes. Moving to facts. The two brothers, os dois irmãos. So I was talking about Dr. John Campbell, and I thought that I was not going to see in the comments from his video, and he has like 3 million subscribers already. Ele já tem para aí 3 milhões de subscritores. And I was not hoping to see someone mentioning one of the brothers. E eu não estava à espera de ver um daqueles dois irmãos that I told you at the beginning that they hate each other, que eu disse ao princípio que não gostavam um do outro. Look, the guy from that organization that has the crow, o tipo daquela organização que tem o corvo, he worked for the NSA, trabalhou para a National Security Agency, para a Agência Nacional de Segurança, that goes and listens to all that has the ability to listen to all like phone calls and such, and spy electronically on people. Tem a habilidade de espiar eletronicamente as pessoas. And that deals with intelligence and super top secret information, e que lida com informações e super secretas. Ok. That one worked there, then left. Aqui esse trabalhou lá, depois saiu, if I remember well. Now, one of those brothers, um desses irmãos, the one who is on the East Coast, aquele que está na costa este, he spoke about Fort Detrick. Ele falou de Fort Detrick. And it spoke about like a kind, ele falou como numa espécie de Jogos Olímpicos, of some kind of Olympic Games that happened, que aconteceram in a certain place, num determinado lugar in the planet. So, but there are names, there are places. For instance, and one of those brothers spoke, well, there was something that probably happened in Fort Detrick. Fort Detrick was closed. Why was Fort Detrick closed? I don't know if it was like for 9 months. It is a suspicion, so let's check that suspicion. But no, there was and what do the Chinese say? O que é que dizem os chineses? Well, do I know the truth? No. Sei a verdade? No. Do I know some of the truth because I hear some things and I took decisions, difficult decisions based on them? Eu tomei decisões difíceis baseadas nela, but they were not so difficult when the other... when you have to choose like between life or death, mas que não são tão difíceis quando tens que escolher entre a vida e a morte, or a premature death, ou uma morte prematura. What I believe was a premature, probably premature death, ou aquilo que eu acredito ser uma possível morte prematura. For instance, so 9/11 was, there were a guy, por exemplo, o 9 de setembro haviam tipos, there were some guys that took some planes, those planes
collided with buildings that were made of steel, being the airplanes made of aluminium. They destroyed the buildings fell down. Portanto, os tipos pegaram no 11 de setembro, pegaram nos aviões, they were the guys of Bin Laden, eram os gajos do Bin Laden, they flew those planes against one of them, no one saw it, deles ninguém o viu, the one who collided like with the Pentagon, aquele que colidiu com o Pentágono, ninguém o vê, it doesn't appear on cameras. There is no the building collapses in a ball of fire. The towers collapse in a ball of fire. As torres colapsam numa bola de fogo. But the passport of one of the terrorists, mas o passaporte de dos terroristas doesn't burn. The aluminium goes through the steel of the towers, o alumínio enfia-se por o aço das torres. Man, that's what you believe, é aquilo em que vocês acreditam. What do I think the future or a recent future will bring? Well, God will intervene because mankind went nuts due to the lack of God, because there is already the Antichrist, porque a humanidade ficou tola por causa da falta de Deus e do Anticristo. How do most of you or some of you live your lives? Como é que você, a maioria de vós, and even I, e até eu, vivo a minha vida? Do I pay enough respect to God? So, there is a process that is announced. Há processo que está anunciado. What I told you is that, aquilo que eu vos disse is that, what probably the heaven is saying, aquilo que possivelmente o céu está a dizer, it coincides what people who have knowledge, coincide com as pessoas que têm the real knowledge that doesn't come on the TV screens, which are all, even people, the press people is completely in a twisted state of mind. Mesmo as pessoas, os jornalistas, estão num estado de mental virado da cabeça. They discuss. I heard a pivot of a news broadcast. Ouvi pivô de uma pivô, neste caso, de uma estação televisiva, almost discussing with a general, quase a discutir com um general, which is probably one of the most prestigious Portuguese generals, que é dos mais prestigiados generais portugueses, that was the commander of NATO forces one of the commanders of the NATO forces in Afghanistan, que foi dos comandantes das forças da NATO no Afeganistão. He was telling her, look, people don't die that way, it wasn't like a massacre. Ele dizia, as pessoas não morrem daquela forma, não foi possivelmente um massacre, but they let him speak, eles deixam-o falar, but when he stops, it comes already like it was funny that one time. Bem, outra vez a mesma coisa. It was funny that one time they were comparing the texts between different TV stations, I guess. Era interessante, uma vez eles compararam textos entre diferentes estações de TV, and the text said almost the same thing, e os textos disseram exatamente a mesma coisa. People don't use critical thinking anymore. As pessoas não usam pensamento crítico. Now, what should you do? You should have the preparedness kit, but you should have much more than that. Deves ter o kit de preparação, mas deves ter muito mais do que isso. You must have the knowledge
that our life, deves ter o conhecimento de que our life, de que as nossas vidas are threatened by what causes our pleasures and comfort, are threatened. Os nossos prazeres e confortos estão ameaçados because of what we created. We created a virtual reality. Nós criamos uma realidade virtual. There is no artificial intelligence, although what you call artificial intelligence is electronically so well explained. Basically, it's an AND gate. É basicamente uma porta AND, which is this. If I detect that, se eu detectar que that number corresponds to a message, esse número corresponde a uma mensagem. Look, I can be speaking to you. Reparem, eu posso estar a falar convosco. My voice is translated by digital means. A minha voz é traduzida por meios digitais. I can compare if like the sum of bits. Eu posso comparar se, por exemplo, a soma de bits it is the same in the same characteristics, and when I speak a certain word, e quando eu falo uma certa palavra that corresponds to that combination of bits, que corresponde àquela combinação de bits, a message will happen. This might not be truthful. Uma mensagem acontecerá. Isto pode não ser verdade. People. Computers are not intelligent. Os computadores não são inteligentes. Computers are fast. And they learn and they gather what we give them. E dão-lhe aquilo e recolhem aquilo que nós damos. For instance, imagine that if you go to ChatGPT, ask ChatGPT this. Pergunta ao ChatGPT isto. Who is Domingos Barros da Silva? Quem é o Domingos Barros da Silva? A guy, um tipo, that has a YouTube channel called, um tipo que tem um canal de YouTube chamado Domingos, o profi técnico artista sobrevivencialista. Ask ChatGPT that. Probably ChatGPT will not tell you. Provavelmente o ChatGPT não lhe vai dizer. Because of what? Because in order for ChatGPT to know who I am, I have got to go to ChatGPT or allow ChatGPT the access to know about my information. So, the control of energy. Então, o controle da energia, supply amounts of energy, grandes quantidades de energia, it's what is used, é aquilo que é usado, in centers that have the memory cells, em centros que têm as células de memória, gigantic centers, centros gigantescos que têm as células de memória, that around them there's the sound like of electricity, as far as I heard, que à volta deles há o som da eletricidade, which is that sound of the earth, que é o som da frequência. Look people. If I or someone goes there, oh, Domingos, of what does Domingos is someone? Because someone gave artificial intelligence the data. Artificial intelligence, it's like a way of creating like God. É quase como uma forma de criar Deus. I don't know the timetables of God. Eu não sei os horários de Deus. What I know is that we are going to enter a period of tribulation. Aquilo que eu sei, what I believe is that we are going to enter a period of tribulation. Prepare yourselves. Things are changing. An empire is falling. Preparem-se vocês. Um império está a cair. The American Empire. Probably the Chinese are falling too. Provavelmente os chineses estão a cair também. But, in fact, God will allow for suffering, and there is even the signs
There is even announced signs of what is going to happen. E há os sinais anunciados daquilo que vai acontecer. Take care, all the best. I hope you learned something. Myself also. I hope I have helped you. Eu também espero que vos tenha ajudado. All the best. Yes, the video is long. That's the way we learn.